A profecia do terceiro templo, uma chave para o fim dos tempos. Chegará o dia em que seus pés pousarão no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o próprio monte será dividido em dois. Esta profecia fala claramente: Jerusalém está se preparando para o retorno de Cristo. Durante séculos, Jerusalém antecipou silenciosamente este momento. Após a destruição do primeiro e do segundo templos, os cristãos esperaram muito pelo dia em que o templo de Deus ressuscitaria. Agora, à medida que as peças se juntam, muitos acreditam que chegou a hora, o terceiro templo será reconstruído. A importância do terceiro templo não pode ser subestimada. Está profundamente enraizado tanto na história bíblica quanto na profecia do fim dos tempos. Já que o segundo templo foi destruído em 70 DC, nenhum templo foi construído em seu lugar. Durante gerações, as pessoas se perguntaram se algum dia seria reconstruída. Muitos acreditam que antes que os sacrifícios profetizados para o fim dos tempos, um evento previsto em Daniel 12:1, possam ser interrompidos, o templo deve primeiro ser restaurado. Mas o que a Bíblia revela sobre o terceiro templo e sua construção? Após a destruição do templo de Salomão, o povo judeu suportou 70 anos de exílio na Babilônia. Quando chegou a hora certa, Deus orquestrou o retorno deles à sua terra natal, preparando o cenário para a reconstrução. A reconstrução do terceiro templo é considerada uma parte essencial do processo de reunificação dos exilados, um passo crítico para o cumprimento da profecia. O templo deve vir em primeiro lugar, abrindo caminho para o retorno do povo judeu. A história fornece um precedente. Sob a liderança de Esdras, um grupo de judeus retornou a Jerusalém e retomou os sacrifícios, antes mesmo do início da construção do segundo templo. Isto mostra que, segundo a tradição judaica, apenas um altar é suficiente para os sacrifícios, um templo completo não é necessariamente necessário. O livro de Ezequiel, especialmente no capítulo 40, descreve a visão de um futuro templo. Esta visão foi registrada após a destruição do primeiro templo, mas antes da construção do segundo. Contudo, o segundo templo não correspondia à descrição detalhada de Ezequiel, levando muitos a concluir que a sua visão se referia a um templo futuro que ainda estava por vir. Alguns estudiosos relacionam isso com profecias sobre a suspensão dos sacrifícios e sustentam que o novo templo será erguido em Jerusalém antes do retorno de Cristo. Contudo, como vimos, os sacrifícios no templo podem ocorrer sem um templo totalmente construído. Quando estudamos cuidadosamente a visão de Ezequiel, torna-se evidente que esta grande estrutura será construída durante o reinado milenar de Cristo, e não um templo erguido por mãos humanas na nossa era atual. Quando chegar a hora marcada e Deus declarar que o mundo está pronto, Ele orquestrará o retorno do povo judeu e a restauração da ordem. Nessa altura ocorrerão mudanças significativas que permitirão que o templo seja reconstruído em paz. Quando voltar a existir, tornar-se um farol espiritual e cultural que atrairá a humanidade para ele. Este ressurgimento inspirará os judeus espalhados por todo o mundo a regressar e, em última análise, estabelecerá as bases para a harmonia global. A era messiânica significa muito mais do que uma mudança demográfica, representa uma profunda transformação na compreensão humana. Quando essa hora chegar, ideias que hoje parecem impossíveis se tornarão realidade. Tal como a paz mundial parece ilusória até ser alcançada, também a construção do terceiro templo parece inimaginável, até que aconteça. Ainda assim, devemos tentar compreender o significado mais profundo desta profecia. Porque a reconstrução do templo é considerada essencial para a reunião do povo judeu. Como este evento está conectado ao estabelecimento da paz mundial? Qual é o propósito maior por trás de tudo isso? As Escrituras indicam que os principais eventos do fim dos tempos acontecerão dentro de um templo em Jerusalém. Em 2 Tessalonicenses 2:4, temos uma descrição do Anticristo. Ele se oporá e se exaltará acima de tudo que se chama Deus ou é adorado, a ponto de se erguer como templo de Deus, proclamando-se Deus. Para que esta profecia se cumpra, deve existir um templo. No entanto, a localização do templo judaico, onde atualmente se encontra a cúpula da rocha islâmica, acrescenta uma camada significativa de complexidade. Os muçulmanos acreditam que este é o lugar de onde Maomé ascendeu ao céu, tornando um dos santuários mais sagrados do Islã. Dadas as atuais tensões geopolíticas, a ideia de recuperar este espaço para construir um novo templo judaico parece impensável. Porém, durante a tribulação, o templo será construído sob a proteção do próprio Anticristo. A sua reconstrução servirá como um sinal definitivo de que o fim dos tempos começou. Nessa altura, o Anticristo estará no poder, a Igreja terá sido arrebatada e metade do período da tribulação terá passado. No entanto, mesmo nesses dias sombrios, ainda haverá uma oportunidade para as pessoas se voltarem para Cristo em busca de salvação. Apesar da importância do templo na profecia bíblica, é crucial reconhecer o que Deus realmente deseja. Embora muitos cristãos anseiem por um local físico de adoração, o propósito final de Deus não é reconstruir um templo, Ele deseja justiça e obediência. Isto fica claro em Isaías 66:1-2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono,
e a terra é o escabelo dos meus pés. Declara o Senhor. Estes são os que considero com favor, aqueles que são humildes e contritos de espírito e que tremem da minha palavra. Visto que o templo será construído por aqueles que rejeitaram a Cristo, os seus sacrifícios não serão aceitáveis a Deus. Como sugere o versículo 3, suas ofertas não terão sentido porque rejeitaram o verdadeiro Cordeiro de Deus. Em toda a Bíblia, não há nenhuma ordem para Cristo ou seus discípulos construírem um templo físico. Em vez disso, Jesus instruiu seus seguidores a espalhar o Evangelho a todas as nações. Como Marcos 16, 15, 16 diz. Ele lhes disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criação. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Os discípulos obedeceram a esta ordem e viajaram por toda parte para compartilhar a mensagem de salvação. A sua missão não era construir um edifício, mas estabelecer um templo espiritual, uma comunidade de crentes dedicados a Deus. Em última análise, o desejo de Deus não são paredes de pedra e altares de ouro, mas um templo feito de corações fiéis. Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, cujas vidas são totalmente dedicadas a Ele. O verdadeiro templo de Deus não é construído com mãos humanas, é construído dentro de nós. Nos tempos antigos, os templos e tabernáculos foram meticulosamente construídos por mãos humanas e através de grandes sacrifícios para criar um espaço sagrado onde a presença de Deus pudesse habitar. Estas estruturas simbolizavam uma conexão divina e serviam como ponto focal de adoração e reverência. Contudo, depois do sacrifício supremo de Cristo, a morada de Deus não estava mais limitada a edifícios físicos. Em vez disso, a sua presença reside agora no espírito de cada crente, um templo não construído por mãos humanas, mas estabelecido pela graça divina. A missão dada aos discípulos era clara: difundir o Evangelho por onde quer que fossem. Aqueles que abraçassem a mensagem de Cristo e colocassem a sua fé nele abririam as suas casas e acolheriam outras pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Desta forma, as boas novas da salvação continuariam a espalhar-se, não através de grandes edifícios, mas através dos templos vivos do povo de Deus. Como crentes, reconciliados com Deus através de Cristo, personificamos o seu templo, carregando a sua presença dentro de nós. No Antigo Testamento, Deus forneceu instruções precisas ao sacerdócio a respeito da construção de sua morada na terra. O livro de Êxodo, especialmente o capítulo 25, detalha o desenho do tabernáculo, onde o Espírito de Deus residiria entre o seu povo. Esta estrutura sagrada foi construída com um propósito divino, significando o desejo de Deus de estar perto dos seus escolhidos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, 16, 17, reforça esta verdade, revelando a natureza mais profunda da Igreja como corpo de Cristo. Vocês não sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém contaminar o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que são vocês, é santo. Esta declaração poderosa enfatiza que nós, como cristãos, formamos coletivamente o templo de Deus. A Igreja não é simplesmente um local de adoração, mas um santuário sagrado onde reside a sua presença. As palavras de Paulo transmitiram uma mensagem transformadora: os crentes não são apenas templos individuais, mas também parte de uma estrutura espiritual mais ampla, a Igreja local e universal. Na Antiga Aliança, o Templo de Jerusalém era um monumento sagrado, dedicado ao culto a Deus. Contudo, Paulo revelou que a presença de Deus agora habita no seu povo, fazendo da Igreja o verdadeiro templo. Com esta revelação veio uma responsabilidade: manter a santidade desta morada espiritual. Desde o início da criação, o desejo de Deus tem sido habitar entre o seu povo. À medida que os israelitas viajavam pelo deserto, a presença de Deus os guiava, residindo no tabernáculo, um santuário portátil onde ele mantinha comunhão com eles. Sua presença divina dirigiu seus passos, dizendo-lhes quando permanecer no lugar e quando seguir em frente. Mais tarde, quando os israelitas se estabeleceram na terra prometida, Deus escolheu estabelecer sua morada em um lugar fixo, o Templo de Salomão, uma estrutura magnífica santificada como a morada sagrada do Senhor. Com a chegada do Novo Testamento, a presença de Deus se manifestou de forma ainda maior, através de Jesus Cristo, o Verbo vivo que se fez carne. O Filho de Deus veio habitar entre a humanidade, revelando a natureza plena do Pai. Ele foi chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, o que significa que a presença de Deus não estava mais limitada a um templo construído de pedra, mas agora estava encarnada no próprio Cristo. Jesus Cristo tornou-se o novo e perfeito templo de Deus. Como imagem visível do Deus invisível, representava a plenitude da morada divina entre os homens. Contudo, sua presença foi apenas o começo do plano maior de Deus. Paulo, em sua carta aos Efésios, explica que a Igreja é construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus como pedra angular. Esta casa espiritual, o novo templo de Deus, é continuamente construída à medida que os crentes se reúnem, formando uma morada onde Deus reside pelo seu Espírito. Assim como o templo do Antigo Testamento tinha 3 pátios distintos,
o templo de Deus hoje, que inclui o corpo de Cristo, também tem 3 dimensões: corpo, alma e espírito. No passado, a presença de Deus residia no Santo dos Santos, o santuário mais interno do templo. Hoje, sua presença habita em nosso espírito, a parte mais profunda e sagrada do nosso ser. Compreender esta verdade é crucial. Um dos momentos mais surpreendentes do ministério de Jesus foi quando ele entrou no templo em Jerusalém e encontrou mercadores e negociantes fazendo negócios dentro de seus pátios. Cheio de justa indignação, ele formou um chicote e os expulsou, restaurando a santidade do templo. Embora a poluição tenha entrado nos átrios exteriores, o Santo dos Santos permaneceu intacto, ilustrando que embora o corpo, como templo, possa estar sujeito à impureza, o Espírito de Deus permanece puro dentro de nós. Muitas vezes surge a pergunta: Israel está procurando reconstruir o templo? Dados os conflitos em curso no Médio Oriente, muitos estudiosos da Bíblia especulam sobre a possibilidade de construção de um terceiro templo, ligando a eventos proféticos que conduzem ao regresso de Cristo. Alguns ministérios cristãos apoiam ativamente os esforços para reconstruir o templo, acreditando que isso sinalizará o desenrolar do fim dos tempos. Contudo, assim como muitos entendem mal a mudança do Israel físico para o Israel espiritual, também a confusão quanto ao verdadeiro significado do templo no plano de Deus. A crença em um futuro templo físico é frequentemente extraída de 2 Tessalonicenses 2, que fala do anticristo se proclamando como Deus dentro do templo. Alguns interpretam isso como evidência de que um terceiro templo deveria ser construído. Contudo, o próprio Jesus desafiou a percepção rígida de um templo construído por mãos humanas. Quando ele profetizou que o templo de Jerusalém seria destruído, muitos rejeitaram suas palavras. Em João 2:19, ele declarou: Destruam este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Embora ele estivesse falando de sua própria ressurreição, muitos não entenderam e até zombaram dele enquanto ele estava pendurado na cruz. Contudo, no momento de sua morte, o véu do templo foi rasgado em 2, significando que o antigo sistema do templo havia chegado ao fim. O Novo Testamento afirma repetidamente que o verdadeiro templo é agora o corpo de Cristo. Efésios 2:19-22 ecoa esta verdade. Portanto, vocês não são mais estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos do povo de Deus, e também membros de sua família, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Apesar dessas claras evidências bíblicas, alguns cristãos continuam a antecipar a construção de um terceiro templo, não percebendo que o verdadeiro templo de Deus já está sendo construído dentro do seu povo. A ideia de reconstruir o templo em Jerusalém enfrenta inúmeros desafios. Em primeiro lugar, não existe um acordo unânime sobre a sua localização histórica exata. Embora muitos estudiosos acreditem que ele ficava onde hoje existe o Domo da Rocha, outros sugerem que o verdadeiro local está em outro lugar. Em segundo lugar, qualquer tentativa de remover a cúpula da rocha provavelmente desencadearia grandes conflitos, dada a sua importância no Islão. Terceiro, muitos líderes religiosos judeus acreditam que o terceiro templo só poderá ser construído após a chegada do Messias. Mesmo que estes obstáculos geopolíticos e religiosos fossem postos de lado, considerações práticas tornam a perspectiva de reconstrução altamente improvável. A complexidade de tal projeto, juntamente com as opiniões divididas entre os líderes judeus, sugere que sem a intervenção divina, ele permanece improvável. Contudo, a profecia bíblica indica que antes que o anticristo possa proclamar-se Deus, deve existir um templo. Isto levou alguns a acreditar que poderia ser construído antes ou durante o período da tribulação. Contudo, a verdade maior permanece: o templo que realmente importa não é uma estrutura feita por mãos humanas, mas o templo vivo do povo de Deus, construído sobre o fundamento de Cristo e habitado pelo seu Espírito. Jesus abriu os olhos e os corações dos seus seguidores para a verdade da Santa Palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia expõe o plano de Deus e revela que, quando Jesus retornar pela segunda vez, ele intervirá para impedir a autodestruição da humanidade. Ele estabelecerá seu reino na terra por 1000 anos, trazendo justiça e paz. Após este período, ele criará um novo céu e uma nova terra, restaurando todas as coisas em perfeita harmonia. Aleluia! Jesus continua sendo a única esperança verdadeira do mundo. Um importante marco profético foi alcançado com o nascimento da novilha azeda, um dos requisitos fundamentais para a construção do terceiro templo. De acordo com as Escrituras, um terceiro templo deve ser construído para cumprir certas profecias do fim dos tempos, especificamente em relação à segunda vinda de Cristo. A Bíblia deixa claro que este templo existirá durante o tempo da Grande Tribulação. O profeta Daniel previu que o Anticristo, conhecido como o príncipe que há de vir, entrará neste templo e interromperá seus sacrifícios no meio do período da tribulação. Ele porá fim ao sacrifício e à oferta, e na asa das abominações virá o Desolador, até que o fim decretado seja derramado sobre o Desolador. O apóstolo Paulo também confirma isso em seus escritos, alertando que o homem do pecado profanará o templo ao proclamar-se como Deus. Ninguém de forma alguma vos engane,
porque esse dia não chegará sem que primeiro venha a rebelião e seja revelado o homem do pecado, o filho da destruição, que se opõe e se exalta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de sentar-se no templo de Deus, proclamando-se Deus. Até mesmo Jesus, em seu discurso no Monte das Oliveiras, fez referência a esta vindoura abominação da desolação. Portanto, quando virdes no lugar santo a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. O livro do Apocalipse também menciona o terceiro templo quando o apóstolo João é instruído a medi-lo. Então eles me deram uma vara de medir como bastão e me disseram, levante-se e meça o templo de Deus, o altar e aqueles que ali adoram. Mas não meça o átrio fora do templo, deixe-o fora, pois é dado às nações, e elas pisotearão a cidade santa por 42 meses. Dadas estas profecias, surge uma questão premente: quando este templo será reconstruído? A Bíblia não especifica um cronograma exato, mas confirma que ele existirá quando o Anticristo for revelado e a tribulação se desenrolar. Alguns estudiosos acreditam que a sua construção pode começar antes da tribulação, pois parece improvável que uma estrutura tão magnífica fosse construída em apenas 3 anos e meio. No entanto, outros sugerem que o templo poderia ser erguido rapidamente usando uma estrutura temporária, muito parecida com o tabernáculo de Moisés. O Instituto do Templo já preparou muitos dos elementos necessários e tem treinado sacerdotes da linhagem levítica em antecipação à sua eventual construção. Outra questão importante tem a ver com a localização do templo. As Escrituras indicam que o terceiro templo deve ser construído onde antes estavam os 2 anteriores, porque o Santo dos Santos deve ser colocado exatamente no mesmo lugar. No entanto, a localização precisa permanece uma questão de debate. Alguns acreditam que os 2 primeiros templos estavam localizados onde atualmente se encontra o Domo da Rocha, enquanto outros argumentam que estavam localizados um pouco ao norte ou ao sul dele. O desafio reside no facto de as escavações arqueológicas no Monte do Templo serem estritamente proibidas devido a sensibilidades religiosas e políticas. Se o terceiro templo for construído no local atual do Domo da Rocha, essa estrutura islâmica precisará primeiro ser removida, seja por um desastre natural, guerra ou algum outro evento. É impossível prever como ou quando isso poderá acontecer. Apesar destas incertezas, um número crescente de cristãos e judeus apoia apaixonadamente a reconstrução do templo. Alguns especulam que um acontecimento importante, como a descoberta da Arca da Aliança ou uma mudança política significativa, poderia desencadear uma onda de fervor nacionalista que levaria à rápida reconstrução do templo. Curiosamente, alguns estudiosos propõem que os templos antigos não estavam localizados diretamente onde o Domo da Rocha está localizado hoje. Há fortes evidências que sugerem que eles podem ter sido posicionados ligeiramente ao norte. Se esta teoria estiver correta, então um terceiro templo poderia ser construído naquela área sem perturbar a cúpula, colocando-a dentro do pátio dos gentios. Isto poderia servir potencialmente como uma solução diplomática proposta pelo Anticristo ao negociar a paz entre judeus e árabes. No entanto, não podemos saber com certeza. O nascimento da novilha azeda, embora ainda não tenha sido confirmado como adequado para o sacrifício, representa um passo crucial para o cumprimento da profecia. De acordo com o Antigo e o Novo Testamento, o terceiro templo poderia inicialmente ser estabelecido como uma simples estrutura de tenda, como o tabernáculo de Moisés, antes de ser expandido para um edifício permanente. Contudo, a Bíblia revela que este templo não durará. No meio da tribulação, o Anticristo irá profaná-la, causando um grande caos. Então, na segunda vinda de Cristo, o terceiro templo será destruído. Em seu lugar, será estabelecido um quarto e último templo, a partir do qual Jesus governará a terra. Este templo é descrito detalhadamente em Ezequiel 40:46. A palavra do Senhor permanece firme e cada detalhe que ela contém tem um significado profundo. Aqueles que estudam cuidadosamente a sua mensagem encontrarão sabedoria, orientação e esperança. Louvado seja Deus, que Ele volte logo. Para os crentes, o cronograma exato para a reconstrução do templo não deve ser uma fonte de ansiedade. Quer tenha sido construída antes ou durante a tribulação, o nosso foco deve permanecer em viver uma vida centrada em Cristo. A chave é caminhar na fé, esforçando-se para refletir o amor e a justiça de Jesus em todos os momentos de cada dia. Pela graça de Deus, já testemunhamos inúmeras vitórias. Toda a glória pertence ao nosso eterno Rei e Salvador, Jesus Cristo. Agora é a hora de permanecer firme. Sem recuo, sem rendição. Jesus nunca perdeu o controle sobre a terra ou sobre seu povo. Tudo está se desenrolando precisamente de acordo com o seu plano divino. Seu momento é perfeito e sua vontade será feita. Em última análise, o próprio Jesus é o cumprimento da aliança de Deus. Ele é o novo templo, o sacrifício final e o único caminho para o Pai. A verdadeira adoração não se encontra no edifício físico, mas num coração rendido a Ele. O arrependimento diário e a fé inabalável são o caminho a seguir.
Embora alguns temam que a construção do terceiro templo seja repleta de tensões políticas e religiosas, surgiu uma nova perspectiva. Uma iniciativa judaica interreligiosa propõe que a reconstrução do templo não requer necessariamente a destruição do Dome da Rocha. O projeto Visão da Montanha Sagrada de Deus procura aliviar as tensões religiosas defendendo uma coexistência pacífica dos locais sagrados no Monte do Templo. O diretor da iniciativa, Yoav Frankel, imagina um futuro em que judeus, muçulmanos e cristãos compartilhem o espaço sagrado, transformando-o de um local de conflito em um local de culto unido. Até agora, os ensinamentos judaicos tradicionais presumiam que a cúpula da rocha deveria ser removida antes que o templo pudesse ser construído. Contudo, em 2007, uma influente revista jurídica judaica publicou um artigo desafiando esta noção. O argumento enfatizava que a reconstrução do templo dependia, em última análise, da orientação de um profeta, e não apenas da intervenção humana. O tempo revelará como esses eventos se desenrolarão. Entretanto, os crentes devem permanecer firmes, mantendo o olhar fixo em Jesus, verdadeira pedra angular da fé. Louvado seja o Senhor, pois os seus planos sempre prevalecerão. Este profeta exerceria autoridade extraordinária, possuindo o poder de determinar a localização exata do templo, independentemente das antigas tradições judaicas que possam diferir sobre o assunto. Viktor Frankl imagina um cenário em que um verdadeiro profeta recebe revelação divina, ordenando que o templo seja reconstruído, seja no atual Monte do Templo ou em uma versão expandida dele, enquanto coexiste pacificamente com o Dome da Rocha e outros locais sagrados de adoração. Baruch Ben Yosef, presidente do movimento que defende a restauração do templo, declarou inequivocamente que o templo deveria ser erguido precisamente onde o Dome da Rocha está agora. Qualquer pessoa que sugira o contrário simplesmente não sabe do que está falando, disse ele. No entanto, ele também enfatizou que um profeta não tem autoridade para alterar a lei religiosa, que dita explicitamente a localização designada do templo. Além disso, Ben Yosef rejeitou a ideia de que a reconstrução do templo requer a orientação de um profeta, sublinhando a diversidade de perspectivas sobre como e quando esta tarefa monumental deve ser realizada. E você? Qual é a sua posição sobre esta questão? As tensões sobre locais sagrados continuam a causar conflitos. Um desses casos envolveu um ataque a uma mesquita com fogos de artifício, paus e pedras. Quando as autoridades intervieram, um grande grupo de agitadores saudou-os com uma saraivada de pedras e fogos de artifício lançados de dentro da mesquita. De acordo com um comunicado oficial, um policial sofreu uma lesão na perna durante o caos. As autoridades israelitas explicaram que, de acordo com o acordo anterior com os administradores do complexo de Al-Aqsa, ninguém estava autorizado a passar a noite dentro da mesquita durante o Ramadão. A polícia inicialmente tentou persuadir os fiéis a saírem pacificamente, mas quando os seus pedidos foram ignorados, eles entraram à força no local. A jornalista da Al Jazeera, Natasha Gonaim, relatou que incidentes semelhantes ocorreram no passado, observando que, nos últimos anos, o complexo da mesquita Al-Aqsa tornou-se repetidamente um ponto de conflito durante o mês sagrado do Ramadã. Este local sagrado está no centro do atual conflito entre Israel e o Hamas. Do ponto de vista judaico, o complexo é o local histórico dos templos judaicos bíblicos. Acredita-se que o Muro das Lamentações, também conhecido como Muro das Lamentações, seja o último fragmento remanescente do segundo templo. Em contraste, os muçulmanos reverenciam o muro como Al-Buraq, onde, segundo a tradição islâmica, o cavalo celestial do profeta Maomé foi amarrado antes da sua ascensão aos céus. Para os judeus, o Monte do Templo é o lugar mais sagrado, pois acredita-se que foi onde o rei Salomão construiu o primeiro templo há quase 3.000 anos. Dadas estas crenças profundamente arraigadas e divergentes, o conflito sobre o local parece inevitável. Esta tensão de longa data explodiu em violência em grande escala quando o Hamas lançou uma saraivada surpresa de foguetes contra cidades israelitas enquanto civis dormiam em outubro. Declarando a ofensiva, Operação Inundação de Al-Aqsa, o Hamas enquadrou-a como uma resposta às ações israelenses na mesquita. O ataque repentino e mortal levou a outra guerra devastadora. O complexo de Al-Aqsa continua a ser um ponto focal de tensões entre israelitas e palestinianos, tendo desempenhado um papel central na luta mais ampla entre árabes e israelitas durante décadas. Os relatórios sugerem que o ataque do Hamas foi meticulosamente planeado e orquestrado pessoalmente por Mohammad Deif, o líder militar do grupo. Fontes indicam que a Deif concebeu a operação em maio de 2021, na sequência de um ataque israelita à mesquita de Al-Aqsa que provocou indignação em todo o mundo muçulmano. O ataque foi alimentado por imagens angustiantes das forças de segurança israelitas a invadir a mesquita durante o Ramadão, agredindo fiéis e removendo à força idosos e jovens das instalações sagradas. Isto alimentou e inflamou a raiva, disse uma fonte em Gaza. Um relatório posterior condenou o ataque, afirmando: este é um ataque terrorista que deve ser denunciado. Terrorismo é terrorismo, não importa onde ocorra. Ao longo da história, os cidadãos israelitas demonstraram resiliência, unindo-se em tempos de crise e fortalecendo-se no meio da adversidade. A mesquita Al-Aqsa, parte de um complexo religioso maior na cidade velha de Jerusalém,
tem sido um pomo de discórdia há muito tempo. A importância do local intensificou-se depois de Jerusalém Oriental ter ficado sob controlo israelita após a Guerra dos 6 Dias em 1967. Embora Israel tenha confiado oficialmente a administração da mesquita a uma autoridade islâmica, as forças de segurança israelitas mantiveram o direito de visitá-la e os peregrinos cristãos tiveram acesso ao Monte do Templo, um local que veneram devido às suas ligações bíblicas. As queixas históricas sobre o local são profundas. Em 1996, a abertura de um túnel perto do complexo de Al-Aqsa foi vista pelos palestinianos como uma ameaça ao seu espaço sagrado, desencadeando confrontos violentos que deixaram mais de 80 mortos em apenas 3 dias. Em 2000, Ariel Sharon, então líder da oposição israelita, visitou o complexo do Monte do Templo com um grupo de legisladores, um ato que foi amplamente visto como uma provocação. Nos anos que se seguiram, algumas fações religiosas judaicas pressionaram para expandir o acesso ao local, com certos grupos até a defenderem a reconstrução do antigo templo judaico no lugar da Cúpula da Rocha. Em 2014, as tensões atingiram um ponto de ebulição quando Yehuda Glick, um proeminente ativista religioso judeu, sobreviveu a uma tentativa de assassinato. Em resposta, Israel tomou a medida sem precedentes de fechar Al-Aqsa, uma decisão que não era tomada desde 1967. Os palestinianos já enfrentavam restrições de acesso ao local devido às medidas de segurança israelitas, incluindo a construção de uma barreira de separação no início da década de 2000, que limitou o movimento dos residentes da Cisjordânia em direção a Jerusalém. Em março e abril de 2014, a polícia israelita entrou em confronto com palestinianos dentro de Al-Aqsa, utilizando gás lacrimogéneo e granadas de efeito moral, uma escalada que provocou uma condenação internacional generalizada. A violência contribuiu para a eclosão da segunda intifada palestina, muitas vezes chamada de Intifada Al-Aqsa. O ciclo de violência persistiu em 2021, quando os confrontos na mesquita desencadearam uma intensa guerra de 10 dias entre Israel e Gaza. A questão subjacente permanece por resolver, tanto os muçulmanos como os judeus dizem que não têm plenos direitos de culto livre na esplanada sagrada, perpetuando tensões que muitas vezes se transformam em confrontos violentos. Alguns analistas argumentam que, paradoxalmente, tais episódios de violência podem por vezes forçar negociações que conduzem à mudança. Poderá Israel evitar a eclosão de uma guerra religiosa em grande escala? Al-Aqsa tornou-se um poderoso símbolo político tanto para os muçulmanos como para os cristãos palestinos, representando a sua luta pela autonomia. A frase Al-Aqsa está em perigo tornou-se um grito de guerra tanto para os nacionalistas palestinos como para os fundamentalistas islâmicos. Durante os feriados religiosos, é comum que jovens manifestantes se envolvam em confrontos violentos com as forças de segurança israelitas. Entretanto, no cenário político cada vez mais religioso de Israel, um número crescente de judeus exige o direito de rezar no local mais sagrado do judaísmo, localizado a poucos passos do Muro das Lamentações. Muitos acreditam que negar-lhes este direito constitui discriminação religiosa. O legislador israelita Amit Halevi propôs uma solução explosiva: dividir o Monte do Templo e forçar os muçulmanos a desistir da secção norte, incluindo a Cúpula da Rocha, que ele afirma ser o local do antigo templo judaico. Embora não haja nenhuma evidência definitiva que confirme a localização precisa do santuário original, a posição de Halevi é clara: o Monte do Templo é nosso. O Ministério Palestiniano dos Assuntos de Jerusalém alertou que qualquer tentativa de implementar tal plano iria inevitavelmente desencadear uma guerra religiosa. Entretanto, o Hamas continua a explorar ameaças reais e aparentes a Al-Aqsa como forma de angariar apoio para a sua causa em todo o mundo muçulmano. Como mostra a história, a última vez que os muçulmanos foram expulsos de Al-Aqsa deu início a um século de guerra que uniu um mundo islâmico fragmentado. Preservar o atual status quo pode ser a única forma de evitar que extremistas de ambos os lados explorem disputas religiosas para alimentar ainda mais a destruição numa terra reverenciada por milhares de milhões de pessoas.